Boa tarde, pessoal. Agradecer o convite, é um prazer estar aqui falando com vocês. E vou falar um pouquinho sobre infecção do trato urinário de repetição. Quando eu peguei o tema, me passaram o tema, eu falei, tranquilo. Então vamos lá, preparar, daí você vê um monte de artigo que foi publicado. Tudo artigo de 2022 para cima. Então é um tema com bastante literatura aí. Esses são meus conflitos de interesse. Então, a infecção do trato urinário é o que a gente mais vai ver no nosso ambulatório, com certeza. Tem dados que tem 7 a 10 milhões de consultas no ano nos Estados Unidos, 50% a 90% das mulheres vão ter, e a gente percebe que 18% a 44% tem atitude recorrente dessas mulheres. E 20% a 50% são múltiplos episódios, não é só um. A gente percebe que a maioria é E. coli também como uma infecção urinária não de repetição, de recorrência, e a mediana da infecção urinária é 17 anos. A gente sabe que existe um impacto importante da infecção urinária recorrente, então é um impacto mental, a gente também tem resistência, alterações gastrointestinais, o clostridioides, pode ter sepsis, incontinência, mas também tem impacto em vida sexual, vida social, absenteísmo, financeiro e redução de qualidade de vida. A definição é importante, então a gente sempre considera se tem pelo menos 3 episódios de tosse sintomática nos últimos 12 meses, ou 2 episódios até 6 meses, documentada com urocultura. Isso é muito importante a gente diferenciar, que eu vou mostrar, muda um pouquinho a conduta nossa, reinfecção de recidiva ou recaída. Lembra, recidiva e recaída é igual ao tumor, câncer, voltou a mesma infecção, menor ou igual do que 2 semanas. Agora, a reinfecção, você pode ter a mesma, mas é acima de 2 semanas ou um agente diferente. Se o antibiograma for diferente, é considerado uma reinfecção também. E é a mais comum, tá? O que a gente vê de recorrência é 80% a 95%. E eu não vou falar muito de tratamento, porque é considerado uma cistite aguda, a gente trata semelhante, o diagnóstico é semelhante da cistite, mas só lembrar que na recidiva pode ser um foco persistente, daí você tem que investigar. Temos a E. coli uropatogênica, que cada vez mais tem estudos analisando que ela tem uma importância, que ela forma biofilme na parede da bexiga, então ela fica intracelular. Então esse artigo bem recente aqui, de 2019, mostrando na microscopia que em verde você vê a E. coli dentro da parede da bexiga, e isso aumenta muito o risco de falha do tratamento e da recidiva, que eu vou mostrar para vocês. Vários fatores de risco estão associados aí com o recorrente, não vou falar de todos, mas uretra curta, prostatite em homem, atrofia vaginal, várias alterações em mulheres jovens, como primeira infecção urinária com 15 anos, comportamento sexual, você ter uma mãe que teve infecção urinária também de recorrência, idade, cistocele, tem dúvida, toda aquela dúvida se é fator de risco, roupa apertada, tampão, ducha, mas isso é uma dúvida, nunca foi mostrado em estudo de fator de risco bem desenhado. Esses fatores de risco são importantes a desenvolver ito recorrente. A microbiota, cada vez mais em tudo, a gente está percebendo uma importância. Então, aqui é um exemplo nesse estudo de revisão mostrando que a gente tem uma alteração das bactérias que estão dentro da bexiga também e, na verdade, na vagina. Então, você vê que vão contaminar e no trato gastrointestinal com bactérias que vão ser patogênicas, E. coli e enterococo. Basicamente isso, e a gente vê um estudo aqui que mostra 90 pacientes com ito recorrente e 62 controles, e você vê que na recorrente são bactérias, tem uma menor diversidade e lactobacilos, e você vê também bactérias que podem estar relacionados à persistência da infecção quando comparado em quem não tem recorrência. Resistência não tem como falar, peguei esse artigo aqui de 2024, que é um estudo de Big Data dos Estados Unidos, mostrando em mulheres, mostrando que quase, quando você compara em azul,
quem é recorrente e quem não é, a resistência é muito maior para todos os antimicrobianos analisados, e você vê que até para uma droga, para 2 drogas ou para 3 drogas, foi significante maior o risco de resistência quando você tem recorrência. Isso é mais do que 1.000 pacientes analisados. Eu gostei bastante desse guideline, é um guideline australiano, que ele fala sobre o manejo da infecção urinária, e aqui é o básico que a gente faz. Então, o exame físico adequado, a gente vê pedir urina 1, urocultura quando tiver sintomas, e basicamente a gente não faz exame de imagem só se você está numa suspeita de complicação. O UpToDate agora em 2024, que o Gupta lá de Boston atualizou agora em julho, fala que se você tiver recidiva, se tiver proteus, que é aquela menos de 2 semanas, né, cálculo prévio, hematura, incontinência, prolapso, e o guideline aqui australiano fala se tiver mais do que 2 pielonefrite, vale a pena fazer uma imagem e encaminhar para o urologista. A avaliação ginecológica é recomendada em todos os casos, e daí depois da investigação você vai tratar, ou você vai avaliar profilaxia, ou você vai tratar se tiver uma infecção subsequente, aí como você trata uma cistite ou uma pielonefrite se for a causa. Sobre prevenção, então a gente vai falar muito sobre antibiótico e outras estratégias de prevenção que não são antibióticos. Óbvio que antibiótico vai ter vários efeitos colaterais, clostridioides, disbiose, resistência, eventos adversos, só que é o mais efetivo. Então eu vou mostrar para vocês que a redução do risco de recorrência é maior do que 80%. E os não antibióticos, você não vai ter todos esses problemas de resistência e de eventos adversos, só que a muito deles falta a evidência consistente nos estudos para isso, e a gente percebe também que muitos deles não têm regulamentação para utilizar. Esse guideline australiano que eu mostrei para vocês, ele é bem legal, que ele mostra em verde o que eles recomendam e amarelo o que eles vão se considerar. Então, vou falar um pouquinho de cada um desses durante a aula, esses manejos preventivos que a gente tem. Então, primeiro as medidas comportamentais, baixa evidência, a única que tem evidência estudo randomizado, essa última aqui de hidratação adequada, que tem uma evidência fraca, 3 pelo Guideline de Urologia Europeu, que saiu agora em 2024, e fraca, mas tem estudo randomizado que mulheres que bebem menos do que 2,5 litros, eles têm maior risco de infecção urinária e de uso de antibiótico. Então é até recomendado pelo UpToDate usar 2 a 3 litros por dia de água para essas mulheres. Higiene íntima, apesar da dúvida, o UpToDate recomenda. Avaliação da relação sexual também, urinar após a relação sexual também está recomendado pelo UpToDate, mas a evidência é bem fraca. A avaliação ginecológica, se você tiver associação de espermicídio e diafragma, é uma associação ruim, que aumenta o risco, então você tem que analisar uma outra opção de contraceptivo. Também está como recomendação de medidas comportamentais. Então, o primeiro que a gente fala, que é o que a gente utiliza mais e que tem a maior evidência, que é o estrogênio. A gente sabe que ele reduz o pH da vagina, mantém a mucosa sã e a flora normal, então aumenta lactobacilos. Então, reduz em 58% nessa revisão sistemática. E eu vou falar, gente, eu acho que é o tema que eu mais vi revisão sistemática. Tem revisão sistemática da revisão sistemática. Então, é um absurdo. Então, tem essa revisão mais recente, que é de 2021, mostrando redução de 58% tópico. Quando você vai para oral, não tem mudança, tá? Então, é tópico. E a posologia vai depender do teu ginecologista. Tem várias opções que eles dão de posologia. Tem um artigo só falando sobre isso, mas não tem diferença entre elas a analisar. Mas é inferior ao uso de antibiótico quando comparado nos estudos com antibiótico. Então, a recomendação mesmo do UpToDate, que é essa aqui, e a de verde, que é agora de 2024, que é europeia, da Associação de Urologia, mostra que é uma recomendação 1B, que é forte para recomendar reposição de estrógeno local.
Daí o Cranberry, que a gente sempre falou, tinha revisão que falava sim, daí revisão que falava não, agora saiu uma revisão de 2023 que fala sim. Então, a gente percebe com 50 estudos analisados, então um monte, 8.000 pacientes analisados, eles viram para ictus sintomática em jovem, para criança, e eles também para pacientes que têm aumento de suscetibilidade com uma intervenção, tem recomendação, significantemente diminui a infecção urinária, e os efeitos colaterais são mínimos dessa estratégia. E não foi bom para homens e mulheres idosas, e também quem usa a sondagem, eles não acharam relevância nessa revisão sistemática. Lembra que o Cranberry tem uma ação antiaderência, e você tem baseado mais por frutose, então é importante, e eu vou mostrar que é recomendado na maioria dos guidelines. Então, eles têm a evidência 1A, que é fraca, pelo europeu, mas é recomendado também pelo UpToDate, pelo Gupta lá de Boston. O problema é a dose e tudo que você tem de apresentação. Lá no UpToDate que eu peguei, eles consideram você usar 240 ml de suco 1 ou 2 vezes ao dia, o problema é o açúcar aqui, e comprimidos de 500 a 1.000 gramas por dia, se você for manipular. E vem agora a metenamida. Então, a metenamida são estudos mais recentes. Tem um estudo agora recente, de 2022, que comparou com o Cranberry e teve uma redução. Comparou junto com o Cranberry, comparou com o antibiótico e teve uma redução, que esse aqui, esse estudo. Quando você analisa tudo, você percebe que tem estudos que não são significantes, mas outros prospectivos que consideram significante a redução da infecção urinária. E a dose é sempre 1 grama 2 vezes ao dia para a gente utilizar. E a evidência é 1B e é forte pela recomendação europeia e também é sugerido pelo UpToDate em relação a utilizar. Eu trouxe esse estudo, que é o estudo Altar, que publicou em 2022, só para mostrar com maior risco de resistência. Então, quando você vê a análise de E. coli resistente, quem usou antibiótico, quando comparado quem usou metenamida, aumentou o risco de resistência com 6 a 12 meses. Então, esse é o problema de usar o antibiótico comparado com metenamida. Mas teve muito crossover, tem muito paciente que usava metenamida, foi para antibiótico, metenamida, que é a maior crítica desse estudo aqui que saiu em 2022. O problema é você encontrar essa dose. Eu não consegui encontrar, achei 2 apresentações, que essas 2 saem mais ou menos R$150 cada uma delas, e a dose que você tem que usar é bem maior para chegar àquela 1 grama de 12 em 12. O problema dessas, tem azul de metileno e tem efeito colateral, até alteração cistite, descrito como cistite química, hematúria desses pacientes, então o risco de aumentar a dose disso, mas isso é o que está recomendado na bula desses remédios, e não chega naquela dose recomendada. E não usar com Bactrim, no UpToDate eles falam que tem um risco de formação de cristais de urina quando utilizado junto com Bactrim. Em relação a probiótico, daí saiu esse estudo agora, de 2024, que é um estudo pequeno, 40 em cada braço, mas são 4 braços, e o que foi mais significante foi esse último braço aqui, o 4, que é redução da primeira infecção, que usou probiótico oral e local. Então, a diferença foi o local, foi o que teve maior efetividade. Então, probiótico local, lembra que reduz o pH da urina, é antiaderente, microbicida e também estimula a liberação de citocinas. E nesse estudo eles perceberam que você aumenta a possibilidade, quanto tempo para a primeira ictus sintomática, e diminuiu significantemente o número de ictus utilizando o probiótico local, sem efeito adverso grave, e eles analisaram taxa de colonização vaginal e eles perceberam que também aumentou a taxa de colonização boa vaginal por lactobacilos nesse estudo aqui. Então, a gente percebe que a recomendação, a evidência no europeia é 1B, mais fraco, e o UpToDate coloca como opcional, então ainda não considera uma opção para utilizar nesses guidelines. Mas esse artigo é bem recente.
E vem que para mim, que é o mais controverso, lá na minha rotina do ambulatório, no consultório, a gente percebe muitos pacientes usando imunoprofilaxia, então principalmente, que a única que tem no Brasil é a Urovaxon. Eles chegam lá usando um comprimido por dia, que é recomendado por alguns meses, que lembrar que o Urovaxon é lisado de membrana celular de 18 cepas de E. coli oral, mas tem mais 2 outras formulações utilizadas, que é essa Uromune, que é sublingual, que tem mais estudos, que eu vou mostrar para vocês, e o Solco-Urovac, que é mistura de bactérias. Então, o do meio é sublingual. Vários estudos, N pequeno, mas a maioria é randomizado o estudo, mas são N pequeno e muito heterogêneo. Essa revisão sistemática saiu agora em 2024. E o que você percebeu nessa revisão sistemática? Que quando você coloca tudo junto, foi significante. Então, protegeu contra a infecção urinária com NNT, necessário tratar prevenir 6 para você evitar. Você faz a prevenção em 6 para você evitar uma infecção urinária. O que teve redução foi o Urovaxon, uma redução de 39%, mas não foi significante, tá? Você percebe que não foi o único que foi significante, quando analisou separado, foi o Solco-Urovac, que busted, deu uma dose e repetiu a dose depois. Eles também compararam com o antibiótico, então quando comparado com o antibiótico, o tempo de infecção urinária foi significantemente maior, principalmente para o sublingual, o Urimune, não para o Urovaxon. Então, o que eles concluíram nessa revisão? É muito heterogêneo, analisaram muito pouco tempo, só 6 meses, alguns de 12 meses, e alguns só foi efetivo por 3 meses, um número baixo, sem definições de uniformes e sem estudo de imunogenicidade. Efeito colateral foi semelhante. Então, uma recomendação 1A forte, tá, do europeu, eles recomendam, por isso muitos pacientes chegam, mas o UpToDate fala que é investigacional. Ele não considerou a recomendação. Para mim, não convenceu esses estudos ainda. Vou passar rapidamente, que meu tempo está indo, sobre intravesical. Tem alguns estudos utilizando gentamicina ou ácido hialurônico, e não são poucos, uma evidência fraca. E também de demanose, caiu de regra, porque tem um estudo randomizado agora que saiu em 2024, que é esse aqui, que não teve diferença. Então, parece que o demanose vai ser parado de usar. Tem até estudo randomizado com a acupuntura. De antibiótico, então eu vou usar esses 2 minutos que eu tenho para antibiótico. Então a gente sabe que você tem a estratégia de ser pós-coito, se for relacionado, autoadministração e contínuo, que é o que a gente mais faz, é o contínuo. Todos eles com uma evidência forte nos guidelines. Eles recomendam coletar uma urocultura se tiver com sintomas, e alguns até sem sintomas. O problema é se estiver positivo aí com mais do que 100 mil, o que você vai fazer com isso se o paciente não tiver sintoma? Você não trata a bacteriúria assintomática nesses casos. Sempre envolver o paciente na escolha. Tem meta-análise mostrando uma redução de 85% de infecção urinária recorrente para todos os antibióticos, coito semelhante ao uso contínuo, e tem só 2 estudos que têm análise microbiológica e não clínica após a descontinuação desse antibiótico. Esse é um estudo bem legal que comparou essas medidas com antibiótico, e ainda o antibiótico foi a mais efetiva aqui, que reduziu menor o risco de infecção urinária, e qualidade de vida também foi a maior comparado com a acupuntura. Deve ser por outro motivo também, não só por causa da redução de infecção urinária. Terapia autoadministrada é uma coisa que eu acho que talvez a gente comece a discutir. Nos Estados Unidos eles discutem bem, mas eu tenho dúvida aqui em utilizar no Brasil, mas pacientes que viajam muito, que têm acesso limitado, eles recomendam. E até eles recomendam, se o paciente tem sintomas leves, esperar 24, 48 horas, se melhorar dos sintomas com aumento de ingesta hídrica, às vezes nem precisa fazer urocultura e nem precisa tratar. Mas isso é bem discutível. Nitrofurantoína profilática, tem esse estudo com redução de 62%, só que eu queria mostrar efeito colateral quando comparado com o antibiótico, é 2 vezes maior o efeito colateral.
A dose de antibiótico, então vocês vão achar no UpToDate, no Sanford, então não preciso entrar em detalhes, só lembrar para a primeira escolha é Bactrim e nitrofurantoína, mas se for usado fósforo, eles falam de 7 a 10 dias ou 3 a 4 dias. Vai depender da urocultura prévia, alergia, interação, toxicidade e resistência. Tem um estudo de nitrofurantoína agora, que saiu em 2022, que dose de 50 foi igual a 100, com menos efeito colateral. Talvez, então, a gente possa utilizar essa. E, para finalizar aqui, tem um algoritmo de manejo, de recorrência, então a gente faz em steps. Primeiro você vê modificações comportamentais, se é pós-menopausa, estrógeno, não funcionou, você pode usar metenamina ou cranberry, e se você não utilizou, você pode fazer outras opções que não estão com uma evidência tão forte. Então é isso que eles recomendam nesse australiano. Então, para concluir, a gente vê que a infecção urinária tem uma alta prevalência, impacto e resistência. Cada vez mais estudo com biofilme com a UPEC e a microbiota vaginal tem a sua importância. Grande maioria não precisa de exames de imagem. Primeiro, medidas comportamentais baseado nos fatores de risco que você encontra da tua paciente. Pós-menopausa, estrógeno vaginal. Depois você vai para cranberry ou metenamina, que é o que tem maior evidência. Antibiótico é um segundo passo, se não for efetivo o cranberry, mas tem maior risco dos efeitos colaterais que eu falei. Utilizar sempre, se for relacionado ao sexo, o menos antibiótico, se utilizar pós-coito ou contínuo e auto-administrado, temos dúvidas aí. Agradecer, obrigado.